O que realmente te paralisa? Aquelas amarras invisíveis? Serão as circunstâncias, as marcas do passado? Ou será que a verdadeira prisão está nos labirintos da sua própria mente? Todos os dias, uma enxurrada de dúvidas, medos e crenças limitantes nos assola, tentando nos convencer de que existem barreiras intransponíveis. Mas e se o traje interno te revelasse um segredo milenar? E se você descobrisse que essas barreiras são apenas ilusões e que sua mente pode ser reprogramada para ver infinitas possibilidades onde antes só existiam becos sem saída? Os maiores pensadores da história, aqueles que moldaram civilizações, sussurravam a mesma verdade. A força suprema não reside no exterior, mas na forma como você decide reagir ao mundo. Os estoicos, por exemplo, dominaram essa arte. Para eles, o controle da mente não era um luxo, mas a maior ferramenta de poder que alguém poderia possuir. Não se trata de dominar o mundo, mas de dominar a si mesmo. Porque uma vez que você veste o seu traje interno e assume o comando da sua mente, você não apenas sobrevive aos desafios, você se torna inquebrável. Pense na disciplina não como um peso, mas como um músculo a ser fortalecido. E a curiosidade, que move o progresso? O que acontece quando você finalmente decide treinar sua mente de verdade? Você vai se surpreender. Desafios se transformam em degraus para o crescimento. Dúvidas se rendem à confiança inabalável. E o que antes te paralisava vira combustível para avançar sem medo. Você vai se tornar ilimitado. Não porque os limites deixam de existir, mas porque você aprende a dançar com eles e a transcendi-los. E para que essa sua jornada de transformação seja imparável, o traje interno preparou um mapa. 12 passos que vão revolucionar sua mente e, consequentemente, sua vida. Então, se você está pronto para o despertar, já deixa o like nesse vídeo, clica no botão de inscrição para entrar para a nossa comunidade do Traje Interno e comenta aqui embaixo a frase que vai selar seu novo compromisso. Minha mente é ilimitada. Isso não é só uma frase, é uma declaração de poder para o universo. Agora, sem mais enrolação, vamos mergulhar de cabeça nos 12 pilares do seu novo traje interno. 1. Arrancar o véu da ilusão. O palco da sua mente. Sua mente não é apenas um lugar, é o seu reino. Mas, atenção, o mundo que você enxerga não é a realidade em si. Ele é um reflexo distorcido das suas crenças, das histórias que você, sem questionar, aceitou como verdade absoluta. Desde que você era pequeno, fragmentos de uma realidade já moldada por outros foram te entregues. Te disseram o que é possível e o que não é, o que desejar e o que temer. Mas e se eu te contasse que tudo isso é apenas um véu sutil, quase imperceptível, que te mantém prisioneiro de quem você realmente pode ser? Os sábios estoicos lá atrás já sacaram essa parada. Epicteto, um cara que sabia das coisas, disse: não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Pense bem. Quantos de nós vivem num cenário onde o roteiro foi escrito muito antes de a gente nascer? Você olha o mundo, vê barreiras, limites, mas são reais ou apenas a repetição de crenças antigas? A sua realidade é um espelho do que você acredita ser possível. A mente que te acorrenta é a mesma que guarda a chave da sua liberdade. A questão é, você tem a coragem de encarar essa verdade? Imagine essa cena, um clássico dos dilemas humanos. Um homem viveu sua vida toda numa cela. O mais louco, a porta nunca esteve trancada. Ele nunca tentou abri-la porque foi ensinado que era impossível. O tempo passa, ele se conforma. Mas um dia uma faísca de dúvida acende. E se a porta estiver aberta? Ele treme, o medo do desconhecido é paralisante. Mas, finalmente, ele se levanta e empurra. A porta range e se abre. O mundo que ele conhecia era só um fragmento. O véu cai, a ilusão desmorona. Sua vida é uma construção mental. Pode ser um castelo de infinitas possibilidades ou uma prisão escura. A escolha é sua, e ela começa na sua percepção. Curiosidade. Arrancar o véu não é um passeio no parque. É fácil demais continuar dormindo, culpando o destino ou a sorte.
A verdade, meu amigo, é desconfortável porque ela joga a responsabilidade diretamente no seu colo. Se você quer a liberdade, terá que largar as desculpas e encarar que muitas das suas limitações são apenas sombras projetadas pela sua mente. E o que acontece quando esse véu se desfaz? Você se torna ilimitado, não porque o mundo vai se curvar a você, mas porque você aprenderá a se adaptar e a crescer, sem quebrar. Você vai se reinventar, vai descobrir que sua mente é um universo em expansão. Pare de temer a mudança, pare de adiar. A única constante da vida é a mudança e sua única constante será a ação. Alerta! Arrancar o véu não significa que o caminho será fácil. Pode ser doloroso. A ilusão nos aprisiona, mas também nos dá uma falsa segurança. Quando você vê a realidade como ela é, percebe o quão vulnerável sempre foi. Mas a boa notícia do traje interno é que essa vulnerabilidade não vai mais te paralisar. O medo é só um reflexo da sua mente. A coragem é a decisão de seguir em frente apesar do medo. O passado não define o seu futuro, a menos que você insista em carregá-lo. A verdadeira liberdade nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro de você. Então, a pergunta do milhão para você que busca o seu traje interno: você está pronto para abrir essa porta? Para sair da sua cela e ver o que realmente existe além disso? Ou vai continuar esperando que alguém te diga que já é hora de sair? A escolha sempre foi e sempre será sua. 2. Treinar a mente para a batalha diária, o campo de provas do seu traje interno. Prepare-se, todo dia é uma batalha silenciosa, uma luta que não usa espadas nem exércitos, mas é travada no campo mais estratégico, dentro da sua mente. Sabe por quê? Sua mente muitas vezes conspira contra seus maiores sonhos, buscando refúgio na procrastinação, se aconchegando na dúvida ou cedendo ao apelo da fraqueza. É um campo de batalha onde a paz não é uma grande vitória épica, mas a soma de inúmeras pequenas conquistas diárias. E é nesse cenário que o estoicismo se revela um superpoder para o seu traje interno. Essa filosofia ancestral nos ensina algo revolucionário. O maior desafio que você enfrenta não está lá fora, mas aqui dentro. Se você se deixa levar pelas emoções, pela procrastinação ou pelo medo, você se torna uma pessoa limitada pelas suas próprias escolhas internas. Mas o estoicismo não é sobre viver sem emoções, e sim sobre dominar o autocontrole, discernir o que está sob seu poder e o que não está. Com isso, você conquista uma liberdade mental que muitos nem sonham. O primeiro passo para moldar seu traje interno e ter uma mente ilimitada é um choque de realidade. Aceite sua natureza humana. Somos imperfeitos, sim, propensos a falhas e medos. Mas ao reconhecer essas fraquezas, você dá o primeiro passo para superá-las. O estoicismo nos sussurra que a virtude não é um ponto de chegada, mas uma jornada constante, cultivada em cada ação, cada pensamento. Aceitar que a luta interna é parte do jogo nos capacita a buscar a vitória. Falando em desafios, que tal a procrastinação? Essa barreira invisível que te prende, que te faz adiar. Parece mais fácil se esconder atrás de desculpas, não é? Mas como Sêneca, aquele filósofo romano esperto, nos lembra, o tempo é sua posse mais preciosa. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a própria vida. A procrastinação não é só um atraso, é um adiamento da sua evolução. Quando você procrastina, está evitando um confronto direto com a sua capacidade de vencer. O verdadeiro poder reside na ação imediata, em decisões que alinham sua mente ao seu objetivo. Entender a procrastinação como uma forma de evitar o confronto é a chave para enfrentá-la. Não se permita ser escravizado pelo conforto. A verdadeira paz vem do compromisso de fazer o que tem que ser feito, mesmo quando a motivação não aparece. Sua mente, como um músculo, precisa de desafio constante. Sem esforço, não há evolução. A dúvida é outro ataque silencioso que te paralisa. O medo de errar, a insegurança. Esses pensamentos são naturais, mas se não controlados, viram um fardo. O estoicismo nos diz para focar no que controlamos. Suas ações, seus pensamentos, suas reações. O futuro é incerto, o sucesso não é garantido. Mas é exatamente por isso que você deve agir com coragem e firmeza. Epicteto reforça, sua liberdade está em como você reage. Agir com coragem diante da dúvida é o que constrói a mentalidade de um campeão. Não é a ausência de dúvida que te fortalece, mas a capacidade de agir apesar dela. O medo de falhar não é uma fraqueza, é uma oportunidade disfarçada de crescimento. E a fraqueza? Sentir-se fraco é comum,
mas não é uma condição permanente, é temporária e pode ser superada com disciplina e treino. O segredo? A fraqueza é uma percepção, não uma realidade imutável. Sua mente e corpo podem ser treinados para desafios maiores. A resistência mental é cultivada com pequenas vitórias diárias. O que antes parecia impossível, com o tempo, vira sua segunda natureza. A resistência mental não é só ação, é ideia. Sua mente treinada não se abala, mas encara o mundo com uma perspectiva mais ampla. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e a focar no que podemos controlar. Sua atitude, sua visão, seu propósito. A batalha diária é uma escolha. Ao escolher ação, disciplina e coragem, você está criando um novo padrão. Não há limites para o que você pode alcançar quando sua mente é forte e resiliente. A mente humana é poderosa e, com o treino certo, você destrava seu potencial. Ao eliminar a procrastinação, enfrentar a dúvida e superar a fraqueza, você constrói uma base sólida para a transformação. Cada vitória te aproxima da sua versão mais forte e ilimitada. O caminho para o traje interno transformador é longo e desafiador, mas vale cada passo. Ao seguir os princípios estoicos e combiná-los com disciplina e mentalidade de crescimento, você não apenas supera desafios, mas alcança um estado de liberdade e poder interior. A mente treinada é ilimitada, e esse é o verdadeiro objetivo do traje interno: conquistar a si mesmo. 3. Crie sua mente, o arquiteto do seu traje interno. Você é o arquiteto-chefe da sua própria mente. Sabe por que isso é tão fascinante? Porque a cada pensamento que você nutre, a cada crença que você abraça como verdade, você está, sem perceber ou não, construindo as paredes e fundações da sua realidade. A pergunta crucial do traje interno é: você está desenhando esse projeto com intenção e consciência ou apenas seguindo um molde genérico que foi imposto a você? Está esculpindo sua mentalidade com a precisão de um artista ou permitindo que outros joguem materiais em um edifício que não representa quem você realmente é? Pense nisto. Um arranha-céus não brota do chão por acaso, certo? Nenhuma obra-prima surge sem um mestre, mas, incrivelmente, muitos vivem como se suas mentes fossem construções abandonadas, cheias de rachaduras, sustentadas por crenças limitantes que nunca foram desafiadas. Se você anseia por uma vida diferente, o primeiro passo é aprender a construir sua própria mente. Os estoicos, mestres da autorregulação, já entendiam isso há séculos. Epicteto, com sua sabedoria simples e profunda, dizia que a verdadeira liberdade começa quando você percebe o que está sob seu controle e o que não está. E o que sempre esteve 100% ao seu alcance é a forma como você interpreta e reage ao mundo. Você não escolhe os ventos que sobram, mas pode ajustar as velas. Você não controla as tempestades, mas pode fortalecer seu navio para que ele não afunde. O pensamento automático é um peso disfarçado. Ele se infiltra na sua mente sem pedir permissão, moldando sua percepção da realidade e estrangulando seu verdadeiro potencial. Quando você age no piloto automático, sem questionar, sem refletir, você está entregando o volante do seu destino ao acaso. E não existe maior limitação do que ser refém de padrões mentais que nunca foram de fato seus. Aqui está o segredo. A maneira como você reage aos desafios não é um espelho da realidade externa, mas um reflexo do seu condicionamento interno. Alguém que foi ensinado a temer o fracasso verá cada erro como uma prova irrefutável de sua incompetência. Já outra pessoa, que aprendeu que os fracassos são apenas degraus disfarçados de oportunidade, verá as mesmas quedas como saltos para o crescimento. A diferença gritante entre elas não está nos eventos, mas na estrutura mental que cada uma construiu. Se você quer transformar seu traje interno, precisa primeiro se tornar um observador atento do que acontece aí dentro. Não dá para continuar no piloto automático, permitindo que pensamentos aleatórios e emoções turbulentas ditem suas ações. Assim como o arquiteto precisa de um plano detalhado, você precisa projetar conscientemente a forma como deseja pensar, reagir e, finalmente, viver. A reprogramação da mente não é mágica, exige disciplina e intenção. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos e estoicos de todos os tempos, escrevia diariamente para si mesmo em suas meditações. Não era para o público, era para ele.
Uma forma de arquitetar sua própria mente, de se lembrar dos seus princípios, de reforçar quem ele queria ser. Ele sabia que sem esse ritual, sua mente seria engolida pelo caos externo. A arquitetura mental começa pela seleção do que entra. O que você consome diariamente? As conversas, as informações, as ideias que você aceita são os materiais de construção da sua mente. Se você se alimenta de pessimismo, sua visão de mundo será sombria. Se o medo domina, sua estrutura será frágil. Mas se você escolhe cultivar força, clareza e sabedoria, você vai edificar um traje interno inabalável. Fique ligado. Não engula tudo que sua mente te diz como verdade absoluta. Seu pensamento não é seu mestre, é seu servo. Quando você o controla, ele se torna uma ferramenta poderosa, mas se o deixa solto, ele vira uma barreira que te aprisiona. O estoicismo nos ensina a treinar a mente diariamente como o atleta treina o corpo. A força mental não é um presente. Ela é esculpida na repetição de hábitos, no exercício constante da autodisciplina, na prática diária de resistir aos impulsos destrutivos. Cada vez que você escolhe a razão sobre a emoção, cada vez que age com clareza em vez de reagir impulsivamente, você está solidificando as fundações da sua mente. Mas não basta só resistir ao negativo. Para se tornar um verdadeiro arquiteto do seu traje interno, você precisa construir algo positivo. Os vazios deixados por pensamentos limitantes precisam ser preenchidos com crenças que impulsionam seu crescimento. Acreditar que você pode mudar não é só papo motivacional, é uma necessidade vital. A neurociência já provou que o nosso cérebro é plástico, capaz de se moldar e se transformar ao longo da vida. Isso significa que seus padrões de pensamento não são sentenças permanentes. Você pode escolher novas perspectivas, mas para isso precisa agir como um escultor paciente, moldando sua mentalidade todos os dias, lapidando imperfeições e revelando uma versão mais forte e resiliente de si mesmo. A mente que você construir determinará a vida que você terá. Se edificar uma estrutura fraca, qualquer tempestade a derrubará. Mas se você erguer uma fortaleza de convicção, consciência e autodisciplina, nada poderá abalar o que você se tornou. O verdadeiro arquiteto do seu traje interno não teme os desafios, pois sabe que são parte do processo. Ele não se ilude pensando que será fácil, ele entende que tudo que realmente vale a pena exige esforço. Ele aceita que a construção nunca está finalizada, que a jornada é constante. A pergunta que fica é: você está disposto a pegar as rédeas do seu próprio pensamento e moldá-lo para a grandeza? Ou vai continuar permitindo que sua mente seja um terreno baldio, à mercê do acaso? A decisão está em suas mãos. Lembre-se, ninguém pode construir seu traje interno por você. 4. Torne-se mestre da resiliência, o segredo do traje interno inquebrável. A vida, com toda a sua complexidade, não faz concessões. Não espere caminhos fáceis ou mares calmos. A realidade vai te ensinar que as ondas são imprevisíveis e as tempestades podem surgir sem aviso. O que realmente importa não é a força do impacto, mas a resistência que você construiu. Quem permanece de pé, quem segue em frente mesmo quando o mundo parece desmoronar, esses são os verdadeiramente inquebráveis. A grandeza não está em ser imune aos problemas, mas em como você os enfrenta. Nos momentos mais duros, é a sua mente que dita o seu destino. Ser forte não é uma questão física, mas de cultivar a resiliência, a incrível capacidade de se recuperar depois de cada queda. Treinar sua mente para isso é um dos maiores segredos para uma vida plena. E o estoicismo, como um guia para o traje interno, oferece lições valiosas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força brota do controle sobre nossas reações. Epicteto, um dos maiores nomes estoicos, nos lembrou: não são os eventos que nos afetam, mas a nossa reação a eles. E isso não significa reprimir suas emoções, mas aprender a não deixar que elas te dominem. Quando a tempestade chega, é natural ceder ao desespero ou à raiva, mas é nesses momentos que a verdadeira força se manifesta. Em vez de ser dominado, a resiliência exige que você pare, respire fundo e escolha como reagir.
A prática da resiliência começa quando você aceita que a adversidade é parte inevitável da vida. Ao contrário do que muitos pensam, o sofrimento não é algo a ser evitado. Para o estoicismo, ele é um professor fundamental. Sem desafios, não há crescimento. Sem obstáculos, não há superação. Cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada de evolução. A resiliência não se conquista sendo poupado de lutas, mas sendo fortalecido por elas. Ver cada momento difícil como uma chance de se transformar é o que te torna mais forte a cada dia. O conceito de resiliência está intrinsecamente ligado à ideia de controle. Num mundo cheio de incertezas, a única coisa que você realmente pode controlar é a sua resposta. As situações podem ser difíceis, mas a forma como você escolhe reagir é totalmente sua. O mestre da resiliência não foge dos desafios. Ele os abraça, entende o que pode aprender e avança com uma força inabalável. Isso exige disciplina mental, paciência e, acima de tudo, a consciência de que as adversidades não definem quem você é. Somos nós que escolhemos o que fazer com elas. O caminho para se tornar inquebrável começa com o treinamento da mente. Assim como um músculo, sua mente precisa de exercício constante para se fortalecer. A resistência mental é construída através de hábitos diários que te tiram da zona de conforto. Meditar sobre suas emoções, praticar o desapego dos resultados e aceitar a impermanência do universo são formas poderosas de fortalecer o seu traje interno. Cada vez que você sente a dor, a frustração, mas escolhe não se deixar consumir, você está criando novas conexões neurais que se fortalecem com o tempo. É crucial ter uma visão clara. A vida não é uma linha reta. As quedas fazem parte do percurso e a grandeza de uma pessoa não está em evitar erros, mas em como ela se levanta depois de cada um. Marco Aurélio foi um grande exemplo. Ele lembrava a si mesmo que a resposta do ser humano define seu caráter. A felicidade depende de nós, dizia ele. A resiliência não é sinônimo de rigidez, exige flexibilidade mental. A verdadeira força está em saber se adaptar às mudanças, em entender que o fracasso não é um ponto final, mas um novo começo. Ser resiliente é aprender a se adaptar sem perder sua essência. Isso muitas vezes significa saber o momento de persistir e o momento de mudar de direção. A resiliência não é um estado fixo, mas uma prática constante de adaptação e aprendizado. O caminho da resiliência não é fácil, mas é essencial para a verdadeira liberdade. A liberdade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de escolher como viver apesar deles. Cada pessoa que se dedica a treinar sua mente para ser mais resiliente começa a perceber que, quando se domina as reações internas, o mundo exterior perde o poder de nos abalar. Sua mente se torna uma fortaleza e nada que aconteça fora dela pode te destruir. É um processo gradual, mas um dos mais poderosos que você pode iniciar. Ao cultivar uma mentalidade resiliente, você não está apenas se preparando para enfrentar os desafios da vida, você está se preparando para prosperar em meio a eles. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada, cada dificuldade um convite ao crescimento. O segredo da resiliência é entender que a vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você escolhe reagir a isso. E assim, a vida, com suas lições, se torna um campo fértil para o autoconhecimento. Ao abraçar cada experiência com coragem, ao treinar a mente para não se perder no caos, você se transforma. A resiliência se torna a chave que abre portas para uma vida mais plena, onde o impossível não é um obstáculo, mas uma possibilidade. Quando você treina sua mente para ser inquebrável, começa a perceber que nada neste mundo pode impedir seu crescimento. Você é o mestre da sua própria realidade e, ao tomar o controle, você se torna ilimitado. Este é o verdadeiro poder do seu traje interno, a capacidade de se levantar e continuar sempre. 5. Erradique seu sabotador interno, a mente limitante no seu traje interno. Prepare-se para uma verdade incômoda, mas libertadora. Ninguém te atrapalha mais do que você mesmo. Não é o mundo exterior que impede seu crescimento.
Não são os obstáculos, as dificuldades ou qualquer história que você tem contado a si mesmo. O verdadeiro desafio não está fora, ele reside dentro da sua própria mente, sussurrando dúvidas, reforçando inseguranças, minando sua confiança a cada passo. É a mente limitante que opera em segundo plano. E aqui vem a revelação. Essa mente limitante não nasceu com você. Ela foi construída por experiências passadas, por comparações, por condicionamentos sociais. Ela se fortaleceu cada vez que você aceitou restrições que não eram suas, cedeu à insegurança ou adiou uma decisão por medo de falhar. Ela começou sutil, mas agora é poderosa o suficiente para fazer você duvidar da sua própria capacidade. E o mais intrigante sobre essa mente limitante é que ela conhece seus pontos fracos, seus momentos de vulnerabilidade, seus medos mais profundos. Ela está sempre à espreita, pronta para agir quando você está prestes a avançar. No momento em que você decide agir, ela sussurra: e se não funcionar? Quando você começa a se destacar, ela questiona: você realmente merece isso? E quando inevitavelmente você comete um erro, ela exclama: eu avisei. Mas os estoicos, mestres do autodomínio, nos ensinaram algo essencial. O maior poder humano está em como controlamos nossa mente. Epicteto, o escravo que se tornou um farol de sabedoria, afirmou: ninguém é livre se não puder comandar a si mesmo. E isso significa que a verdadeira liberdade só começa quando você silencia essa voz que te limita e assume o controle total do seu destino. O problema é que a maioria das pessoas não percebe. Essa voz interna não é uma verdade absoluta. Ela não é um oráculo, não é uma sentença final. É apenas um reflexo distorcido dos seus medos, uma criação da sua própria mente. Mas enquanto você continuar a acreditar nela, ela continuará a crescer. Essa mente limitante não se convence com palavras bonitas, nem desaparece com promessas vazias. Ela só pode ser derrotada com ação. Cada vez que você enfrenta um receio e segue em frente, essa voz enfraquece um pouco. Cada vez que você escolhe agir, mesmo com a dúvida te assombrando, você a empurra para o fundo da sua mente. E um dia, ao olhar para trás, você perceberá que ela já não tem mais poder sobre você. Os estoicos praticavam o preparo mental para desafios justamente por isso. Eles acreditavam que, ao se exporem voluntariamente ao desconforto, poderiam treinar a mente para resistir à voz do medo. Marco Aurélio, mesmo sendo o imperador de Roma, sabia que seus maiores desafios não vinham de inimigos externos, mas da sua própria mente. Ele escreveu: se você se sente perturbado por algo externo, não é a situação em si que te aflige, mas a sua percepção dela, e isso está sob seu controle. Você tem alimentado essa mente limitante por tempo demais. Cada recuo por insegurança a fortaleceu. Cada desistência no meio do caminho a solidificou. Mas ela não é invencível. O primeiro passo para erradicá-la é reconhecer a sua existência, perceber que ela te influencia todos os dias e que, na maioria esmagadora das vezes, é apenas uma perspectiva distorcida, disfarçada de prudência. A mente humana tem uma tendência. Ela prefere a zona de conforto, prefere evitar riscos, prefere a segurança do conhecido. E essa mente limitante usa isso contra você. Ela te convence de que não vale a pena tentar, que o caminho é difícil demais, que é melhor esperar, mas o tempo não espera, e você continua no mesmo lugar. Pergunte a si mesmo com sinceridade: quem você poderia ser se essa mente limitante não existisse? Quantos sonhos você já teria realizado se tivesse silenciado essas dúvidas? Quanto potencial ainda está adormecido aí dentro porque essa voz te convenceu a nem sequer tentar? A verdade, nua e crua, é que ninguém pode calar essa voz por você. Ninguém pode entrar na sua mente e mudar sua programação interna. Isso é um trabalho exclusivo seu. Mas a boa notícia do traje interno é que essa mente limitante não é uma prisão perpétua. Ela pode ser desmontada, pedaço por pedaço, até não restar mais nada além da sua verdadeira essência. E como se faz isso? Primeiro, desafiando cada pensamento que ela te joga. Quando ela sussurrar: você não consegue, pergunte de volta: por que não? Quando ela insistir: você não é bom o suficiente, responda: e quem decide isso? Depois, e o mais importante, provando para ela que está errada. Agindo, fazendo, arriscando. Cada pequeno avanço que você dá contra essa mente limitante é uma rachadura na sua estrutura.
E se você continuar, dia após dia, vai chegar um momento em que ela finalmente desmoronará. E então, o que sobra? O silêncio da dúvida se transformará na presença poderosa da confiança. A hesitação dará lugar à ação implacável. E pela primeira vez, você sentirá o verdadeiro peso da liberdade que vem de dentro. Não existe oponente maior do que a mente que te limita, mas também não existe vitória mais grandiosa do que superá-la. Vista o seu traje interno de guerreiro e liberte sua mente. 6. Desconstrua a dor e transforme-a em poder. O combustível secreto do traje interno. Essa é uma realidade que ninguém escapa. Não importa quem você seja, o que tenha conquistado ou para onde esteja indo, em algum momento a dor vai bater à sua porta. Ela pode vir como uma perda inesperada, um fracasso que te nocauteia, uma traição que dilacera a sua confiança ou um vazio que te consome. E quando ela chega, a reação mais comum é fugir, buscar distrações, se esconder atrás de desculpas, mergulhar na tristeza. Mas existe outra escolha, uma que poucos ousam fazer e que o traje interno vai te ensinar: transformar a dor em puro poder. A dor por si só não significa nada. Ela não é um castigo, nem um atestado de derrota. Ela é apenas uma energia bruta, uma força em estado puro esperando para ser canalizada. Os estoicos, com sua sabedoria milenar, compreendiam isso profundamente. Para eles, o sofrimento não vinha da dor em si, mas da maneira como escolhemos encará-la. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo em sua época, perdeu filhos, enfrentou guerras e pestes, mas ele jamais se entregou ao desespero. Em vez disso, deixou um legado em seus escritos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A dor só tem o poder de te destruir se você permitir. O que realmente te machuca não é a situação, mas a interpretação que você faz dela. A mesma experiência pode despedaçar um homem ou fortalecê-lo. Tudo depende da mentalidade que ele decide adotar. A diferença entre os que afundam na dor e os que se elevam com ela não está na intensidade do que sentem, mas no que fazem com esse sentimento. Imagine uma forja. O fogo que derrete o ferro é o mesmo fogo que o transforma em uma lâmina afiada. A mesma temperatura que poderia destruir, quando direcionada, molda algo mais forte e útil. A dor funciona exatamente assim. Quando você se entrega a ela, a encara como uma injustiça, ela te destrói. Mas quando você decide usá-la, quando a transforma em combustível para crescer, ela se torna sua maior aliada. As cicatrizes que você carrega não são apenas marcas de feridas, elas podem ser símbolos de resistência. Cada uma delas conta uma história. Cada dor que você suportou, cada batalha que travou, cada lágrima que derramou, nada foi em vão. O problema não é ter sido machucado, isso é inevitável. O problema é continuar se ferindo com a mesma dor dia após dia, ao revivê-la sem transformá-la. Os estoicos praticavam um exercício chamado amor fati, o amor ao destino. Eles acreditavam que tudo o que acontecia na vida, o bom e o ruim, era parte de um grande fluxo inevitável. Em vez de resistir ao sofrimento, eles o aceitavam como um professor. Como Sêneca disse, o destino conduz aquele que o aceita, mas arrasta aquele que resiste. Aceitar a dor não significa amar a dor ou se tornar indiferente à perda. Significa entender que fugir é inútil, que lamentar não muda nada e que existe um caminho muito mais poderoso: usar a dor como força para crescer. A história está repleta de exemplos de pessoas que pegaram sua dor e a transformaram em grandeza. Homens e mulheres que enfrentaram dificuldades extremas, mas escolheram não ser definidos por isso. A força não nasce do conforto. Ninguém se torna inquebrável vivendo uma vida fácil. Os estoicos sabiam isso, por isso treinavam o desconforto, preparando-se mentalmente para a dor antes mesmo que ela chegasse. Eles compreendiam uma verdade essencial: a dor pode ser sua destruição ou sua libertação. E essa escolha sempre estará nas suas mãos. Se hoje você carrega um peso, se há algo aí dentro que dói e te arrasta para baixo, pare por um instante e pergunte a si mesmo: o que eu vou fazer com isso? Você pode continuar lamentando, preso na narrativa de que a vida foi injusta, mas essa mentalidade nunca vai te fazer avançar. Ou você pode olhar para a dor nos olhos e dizer: obrigado. Obrigado por me testar. Obrigado por me dar a chance de crescer. Obrigado por me mostrar onde sou fraco para que eu possa me fortalecer.
Obrigado por me lembrar que ainda estou vivo, que ainda sou capaz de sentir. A partir desse momento, a dor deixa de ser uma prisão e se torna um atalho. Ela se torna um lembrete pulsante de que enquanto houver desafios, haverá espaço para sua evolução. Se você quer mudar sua vida de verdade, comece mudando a forma como encara a sua dor. Use-a, direcione-a, pegue tudo que já te machucou e transforme em aprendizado, em disciplina, em força. Faça com que cada ferida se torne uma armadura, não um bardo. E então, um dia, quando olhar para trás, você perceberá que aquilo que um dia tentou te destruir foi exatamente o que te tornou invencível. E este é o poder que você vai vestir com o seu traje interno renovado. 7. Quebre o ciclo da mediocridade. O despertar do seu traje interno. A mediocridade, cuidado, ela não grita. Ela se instala silenciosamente, como uma névoa densa que envolve sua mente sem que você perceba. No começo são pequenos deslizes. A decisão de adiar um plano, aquela justificativa para não se esforçar tanto, a aceitação do mínimo como já tá bom. Mas, pouco a pouco, essa névoa se transforma numa prisão invisível, onde cada tentativa de mudança é abafada por um coro de desculpas e um conformismo sufocante. O grande perigo da mediocridade é que ela se disfarça de conforto. Nosso cérebro adora o caminho de menor resistência, evita o desconforto, se agarra ao que é familiar. Mas esse conforto é um veneno lento, corroendo sua ambição, seu crescimento e, no final das contas, a sua própria identidade. O problema não é só estar acomodado, mas nem sequer perceber que está. Os estoicos sempre deram um alerta máximo sobre os perigos de uma vida vivida no piloto automático. Marco Aurélio, o imperador sábio, escreveu: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser, seja um." Essa frase é um golpe certeiro contra a procrastinação e a nossa eterna tendência de ficar só no campo das ideias, sem ação. A mediocridade não só prospera, ela floresce onde há indecisão, onde desculpas são aceitas e onde o medo de encarar o desconforto da evolução é maior. Mas, se a mediocridade é essa prisão, o que a mantém de pé? A resposta está na mente preguiçosa. Aquela mente que se viciou em atalhos, que foge de desafios, que escolhe a satisfação instantânea em vez do esforço constante. A mente preguiçosa não capta que cada microescolha diária está desenhando seu destino. A verdadeira força reside em desafiar-se diariamente. A única forma de estraçalhar o ciclo da mediocridade é se transformar em alguém que não teme o esforço, que não foge do desconforto, que abraça o crescimento como um compromisso inegociável. Isso exige autodisciplina, exige consciência e, sim, exige um confronto direto com aquela parte de você que sempre puxa para o caminho mais fácil. O comodismo é um traidor. Ele oferece um alívio momentâneo. Não me esforçar tanto hoje parece inofensivo, certo? Não desafiar sua mente, não se aprofundar, não testar seus limites, parece insignificante. Mas tudo isso se acumula. A cada dia que você aceita menos do que poderia ser, a cada momento em que escolhe o mínimo, você está fortalecendo as correntes da mediocridade. Os estoicos sabiam que a grandeza não era para alguns poucos privilegiados, mas o resultado da disciplina diária. Epícteto ensinava: quanto mais tempo você vai esperar para exigir o melhor de si mesmo? Esperar é um hábito destrutivo. Esperar pelo momento certo, pela motivação perfeita, pelas condições ideais, é um convite para estagnação. O ciclo da mediocridade se alimenta da espera. Mas nada disso virá. O que realmente define aqueles que escapam dessa prisão não é uma intervenção divina, mas a decisão de agir, mesmo sem garantias, mesmo que o caminho seja incerto. O medo de falhar também é um pilar desse ciclo. Muitos preferem ficar na mediocridade porque o fracasso apavora. É mais confortável não tentar do que lidar com a possibilidade de errar. Mas esse medo é uma ilusão.
O verdadeiro fracasso não é cair, é nunca ter se arriscado o suficiente para descobrir do que você é realmente capaz. A mente indisciplinada é craque em arrumar justificativas. Não há tempo, a situação é difícil, os outros têm vantagens. Mas essas desculpas são construções mentais que servem apenas para te manter algemado na mediocridade. A única forma de destruir esse ciclo é desafiar cada pensamento que tenta te convencer a ficar parado. A grandeza exige sacrifício. Não há transformação sem esforço. Você não vai se tornar alguém acima da mediocridade sem pagar o preço da disciplina, da constância, da dor necessária para evoluir. Mas essa dor é passageira. O peso da mediocridade, por outro lado, é um fardo que você carregará pelo resto da vida se escolher permanecer onde está. O tempo continua correndo. A cada dia que você não age, a cada oportunidade que deixa passar, a cada desculpa que aceita, a mediocridade se fortalece. Mas também a cada desafio enfrentado, a cada limite superado, a cada dia em que você escolhe crescer em vez de se acomodar, o ciclo começa a se quebrar. O que você faz agora determina quem você será no futuro. Não existem segredos, não existem atalhos. Há apenas a escolha entre continuar onde está ou se tornar alguém que se recusa a viver abaixo do seu verdadeiro potencial. A mediocridade não avisa quando chega. Ela se infiltra devagar, se esconde nos pequenos hábitos, se camufla no conforto diário. Ela se apresenta como descanso, quando na verdade é procrastinação. Disfarça-se de prudência, quando é de fato medo. Rouba a sua ambição sem que você perceba, até que um dia você acorda e percebe que passou anos vivendo muito aquém do que poderia. O tempo não para os indecisos. A cada dia que você aceita menos de si mesmo, mais distante fica da sua grandeza. Mas sempre há um momento de ruptura. Um instante em que você percebe que já perdeu tempo demais, que aceitou pouco demais, que adiou o suficiente. Esse momento pode ser agora. Você pode decidir aqui e agora que não viverá mais abaixo do seu potencial. Que a partir de hoje, cada passo será um desafio. Cada escolha será consciente. Cada ação será um tijolo na construção de algo muito maior. A mediocridade não consegue coexistir com a disciplina. Quando você se transforma em alguém que exige mais de si, ela simplesmente desaparece. E quando isso acontece, o que sobra? Uma mente livre, um espírito forte, uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Este é o seu traje interno se vestindo de excelência. 8. Abraçar a incerteza e avançar mesmo no escuro. A coragem do traje interno. A vida, meus amigos do traje interno, nunca te oferece garantias. Você pode planejar cada movimento, calcular cada possibilidade, tentar prever cada obstáculo. Mas o amanhã, acredite, sempre será um território desconhecido. Isso, por si só, é o que aterroriza a maioria das pessoas. A incerteza é como um abismo, uma escuridão onde o medo sussurra incessantemente. E se der errado? E se eu não for bom o suficiente? E se tudo desmoronar? Essas perguntas ecoam na mente, criando correntes invisíveis que mantêm milhões de pessoas presas exatamente onde estão. Mas e se eu te disser a verdade crua que poucos aceitam? A incerteza não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a paralisia que nasce do medo, daquilo que não pode ser controlado. Se você esperar ter todas as respostas antes de agir, adivinha, nunca dará um único passo. Se você precisa de certeza absoluta para seguir em frente, estará condenado a uma vida de pura hesitação. Os estoicos, esses mestres da mente, compreendiam isso profundamente. Epicteto nos ensinou que não temos controle sobre os eventos externos, mas apenas sobre a nossa reação a eles. Marco Aurélio, com sua sabedoria imperial, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força." O problema não é a incerteza em si, mas a forma como você a encara. Para a maioria, ela é um risco, um perigo a ser evitado a todo custo. Mas para aqueles que realmente buscam o crescimento, a incerteza é uma porta gigante aberta para a transformação. Pense nisto. Todo avanço significativo na vida exige que você atravesse um território que você não conhece. Nenhuma grande conquista acontece sem um risco. Nenhuma evolução verdadeira acontece sem encarar o desconhecido.
A mente que não foi treinada vê a escuridão e recua. A mente que está vestida com o seu traje interno vê a escuridão e avança. O medo do desconhecido não será eliminado completamente, mas ele pode e deve ser controlado. E esse controle começa com a ação. Não importa o quão nebuloso seja o caminho à frente, dar um passo adiante sempre será infinitamente mais poderoso do que ficar parado. Imagine um viajante caminhando por uma estrada no breu. Ele não vê o fim do caminho, não sabe o que o espera, mas ele tem uma escolha. Pode parar e esperar o amanhecer, deixando o medo paralisá-lo, ou pode continuar andando, confiando que cada passo à frente revelará um pouco mais do trajeto. Essa é a metáfora da sua vida. O sol não nasce para aqueles que esperam. Ele ilumina o caminho daqueles que persistem, mesmo quando tudo ao redor é pura incerteza. A resistência à incerteza vem de um desejo incontrolável de controle. Sua mente anseia por previsibilidade, por certezas. Mas o universo não funciona assim. A natureza é imprevisível, o tempo é incontrolável, e o seu destino é um livro que só se escreve à medida que você caminha. A verdadeira grandeza surge para aqueles que largam a ilusão de que podem controlar tudo, e em vez disso, aprendem a navegar no caos com confiança. Os estoicos treinavam suas mentes para não temer o que estava além do controle. Eles sabiam que resistir ao desconhecido era um desperdício colossal de energia. Sêneca, outro gigante estoico, dizia: somos mais frequentemente assustados do que feridos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa é a pura essência do medo da incerteza. Um sofrimento antecipado, uma preocupação com cenários que, na maioria das vezes, nunca se concretizam. Se você realmente quer treinar seu traje interno para ser ilimitado, precisa mudar radicalmente sua relação com o desconhecido. Precisa parar de vê-lo como um obstáculo intransponível e começar a enxergá-lo como um campo fértil de possibilidades. Para isso, você deve agir antes de se sentir pronto. Caminhe mesmo sem enxergar o destino final. Confie que a clareza virá com o movimento e não com a espera. Há um paradoxo poderoso aqui, uma curiosidade da mente humana. Quanto mais você evita a incerteza, mais fraco você se torna. E quanto mais você se expõe a ela, mais forte e resiliente você fica. A coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de ir adiante apesar dele. A cada vez que você enfrenta o desconhecido, algo dentro de você se transforma. Sua mente se expande, sua confiança cresce, sua tolerância ao desconforto se fortalece. Aqueles que vivem esperando por garantias acabam presos em vidas pequenas, nunca ousam, nunca exploram, nunca descobrem o que realmente poderiam ser. Mas aqueles que abraçam a incerteza aprendem a se adaptar, a criar oportunidades onde antes só viam riscos, a encontrar força onde antes sentiam apenas medo. A mente limitada não exige mapas claros, não busca previsibilidade. Ela compreende que a única constante na vida é a mudança e, por isso, aprende a dançar com o desconhecido, a se mover com ele, em vez de resistir. O desconhecido sempre estará à sua frente, quer você aceite ou não. Fugir dele não o fará desaparecer, apenas adiará o inevitável. A vida é feita de reviravoltas inesperadas, desafios imprevistos e momentos em que nada parece certo. Mas dentro dessa incerteza reside um segredo poderoso que poucos compreendem. É exatamente aí que o crescimento acontece. Cada grande conquista da humanidade nasceu do desconhecido. Quem espera a certeza antes de agir está fadado a permanecer no mesmo lugar, porque a certeza nunca chega antes do movimento. A mente que usa o traje interno não se fecha diante do medo, ela aprende a coexistir com ele. Ela não busca eliminar a incerteza, mas se treina para encontrá-la e seguir adiante de qualquer forma. Isso é liberdade, isso é poder. Quando você compreende que não precisa de garantias para agir, que pode seguir em frente mesmo sem ver o caminho inteiro, percebe que não há nada, absolutamente nada que capaz de te parar. Então pare de esperar. O tempo não espera por ninguém. A vida não faz pausas até que você se sinta pronto. O único momento que realmente importa é agora. Dê o primeiro passo, mesmo no escuro. O caminho se revelará com o movimento.
A pergunta final do traje interno é: você continuará esperando que tudo esteja claro para agir ou escolherá avançar mesmo sem todas as respostas? No fim, o futuro pertence àqueles que ousam caminhar no escuro. 9. Domine-se como um guerreiro. A força interior do seu traje interno. Um guerreiro de verdade não é forjado no calor da batalha, mas na disciplina inegociável que ele cultiva em cada um de seus dias. Sua força não vem só da espada que ele empunha ou da armadura que veste, mas da sua capacidade de comandar a si mesmo, de resistir às tentações mais sedutoras, de permanecer firme como uma rocha quando o mundo todo conspira para desviá-lo do caminho. Antes de enfrentar qualquer oponente externo, ele precisa vencer a luta mais importante, a que acontece dentro da sua própria mente. Pense comigo. A maioria das pessoas vive à deriva, à mercê dos próprios desejos, reféns de impulsos que não conseguem controlar. Elas buscam o conforto imediato, fogem do esforço, cedem às distrações que roubam seu tempo e energia preciosos. São governadas pelo prazer momentâneo, entregues à preguiça, ao medo, ao caminho mais fácil. Mas o que essas pessoas não percebem é que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada por aqueles que detêm o domínio absoluto sobre si mesmos. Os estoicos, com sua sabedoria que transcende o tempo, compreendiam isso profundamente. Para eles, a disciplina não era uma restrição, um fardo, mas uma ferramenta de poder incalculável. Epicteto, o grande filósofo estoico, ensinava que um homem livre não é aquele que faz o que quer a qualquer momento sem pensar nas consequências. Não, um homem livre é aquele que é capaz de dizer não aos impulsos que o enfraquecem. Ele afirmava: nenhum homem é verdadeiramente livre se não puder comandar a si mesmo. A mente indisciplinada é como um navio sem leme, à deriva, sendo arrastada por qualquer emoção, qualquer influência externa passageira. Uma pessoa sem disciplina pode até sonhar grande, desejar coisas extraordinárias, mas nunca, jamais as alcançará, porque lhe falta a força interna para fazer o que precisa ser feito independentemente do que sente. A disciplina não é sobre emoção, não é sobre motivação e muito menos sobre acordar todos os dias transbordando de inspiração e vontade de agir. A disciplina, meu amigo, é sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. É sobre acordar cedo quando sua cama sussurra para você ficar mais um pouco. É sobre seguir com seu plano quando sua mente tenta te convencer a desistir. É sobre dizer não ao que te afasta do seu propósito, mesmo que a tentação seja gigantesca. No estoicismo, essa disciplina é chamada de autodomínio. Marco Aurélio, como imperador de Roma, tinha acesso a todos os prazeres imagináveis. Luxo, poder ilimitado, conforto absoluto. Mas, e aqui está a curiosidade, ele escolhia viver com simplicidade, recusando-se a ser escravo de suas próprias vontades e desejos. Ele escreveu em suas meditações: se você se sente perturbado, não é algo externo que te aflige, mas sim sua própria fraqueza. E essa fraqueza surge, ele entendia, quando você não estabelece regras claras para si mesmo, quando deixa sua mente divagar sem direção, quando se permite ser controlado por distrações e desculpas vazias. Você quer algo grande? Então trabalhe por isso. Você deseja uma mudança real? Então faça o que precisa ser feito. A disciplina não é sobre sentir vontade, é sobre agir apesar da falta de vontade. Muitos evitam essa verdade porque a disciplina exige sacrifício. E sim, o sacrifício dói, mas a ausência de disciplina cobra um preço infinitamente maior. A pessoa indisciplinada pode até encontrar prazer imediato, mas pagará com arrependimento e uma vida muito aquém do seu verdadeiro potencial. Cada vez que você cede à fraqueza, você fortalece a ideia limitante de que não é capaz. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, você se torna mais frágil diante da vida. Mas há um segredo poderoso que poucos entendem. Quanto mais você se disciplina, mais livre você se torna. Quando você tem controle sobre si mesmo, você não é mais um escravo dos seus impulsos, não é mais um refém das circunstâncias. Você se torna capaz de criar sua própria realidade, de agir com propósito, de decidir o rumo da sua vida em vez de apenas reagir a ela. Disciplina não significa viver uma vida sem prazer. Significa escolher prazeres que constroem, não que destroem.
Significa entender que há um tempo para tudo e que se você fizer o que é difícil agora, poderá colher os frutos do seu esforço mais tarde. Significa trocar a satisfação imediata por recompensas que realmente importam e que duram. Treinar seu traje interno para a disciplina é como forjar uma espada lendária. No início, o metal é bruto, sem forma. Ele precisa ser aquecido, moldado, martelado inúmeras vezes até se tornar afiado, resistente e forte. Sua mente funciona da mesma maneira. Se você deseja se tornar alguém capaz de alcançar qualquer coisa, precisa se submeter ao fogo da autodisciplina. Precisa se testar, se moldar, resistir ao que te enfraquece. Os fracos cedem ao primeiro obstáculo. Os fortes, por sua vez, continuam. E a diferença entre eles não está no talento nem na sorte, mas sim na capacidade de se manterem firmes quando todos os outros já desistiram. A disciplina não é algo que você conquista de um dia para o outro. É um processo contínuo, uma batalha diária contra a resistência interna. Todos os dias, sua mente tentará te convencer a escolher o conforto, a adiar o que precisa ser feito, a buscar desculpas aceitáveis para evitar o esforço. Mas a diferença entre aqueles que dominam sua própria vida e aqueles que permanecem estagnados está justamente na resposta a essa resistência. Você cede ou avança? Cada ato de disciplina fortalece sua mente. Cada pequena vitória sobre a preguiça, sobre a procrastinação, sobre os desejos impulsivos, constrói um caráter inquebrantável. Você não se torna disciplinado apenas nos momentos grandiosos, mas nos detalhes mais sutis do seu dia a dia. É no momento em que você escolhe sair da cama quando gostaria de dormir mais. É quando você decide continuar treinando mesmo sem motivação. É quando recusa distrações para focar no que realmente importa. Com o tempo, o que parecia difícil se torna natural. O que exigia esforço passa a ser parte de quem você é. E um dia, sem que você perceba, você se torna alguém que não precisa de incentivos externos para agir, porque encontrou dentro de si a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Isso é liberdade, isso é poder, isso é ser ilimitado. Esta é a promessa do seu traje interno disciplinado. 10. Forjar uma mentalidade de ferro. A fortaleza interior do traje interno. Há algo profundamente poderoso em não se curvar diante dos golpes da vida. Cada amanhecer oferece uma nova chance de forjar sua mente, de torná-la absolutamente inquebrável diante de qualquer desafio. Uma mentalidade de ferro não é um estado de perfeição intocável, mas uma prática constante, uma escolha diária. É o poder de resistir, de permanecer firme quando as circunstâncias mais adversas tentam te derrubar. Aqueles que desenvolvem essa mentalidade simplesmente se recusam a ser quebrados, não importa as forças externas que se levantem contra eles. O estoicismo, o guia supremo para o seu traje interno, nos ensina que diante da tempestade, o maior poder que possuímos é a nossa resposta interna. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos imperadores, não pregava uma vida sem problemas. Pelo contrário, ele falava de uma vida onde a força interior superava qualquer adversidade externa. Ele compreendia que, ao aceitar as incertezas da vida e ao se recusar a ser dominado por elas, uma pessoa poderia encontrar uma paz inabalável. Ele sabia que a mente é o verdadeiro campo de batalha. Se você consegue dominar a si mesmo, absolutamente nada no mundo poderá dominar você. A mente de ferro não é construída da noite para o dia. Ela é cultivada através de uma disciplina inabalável, de um compromisso diário de não se deixar arrastar pelas circunstâncias. Isso começa com uma compreensão profunda. Os desafios não são barreiras, mas partes essenciais da jornada. E em muitos casos, são exatamente esses desafios que nos moldam. As dificuldades não são um fardo, são oportunidades douradas para aprigorar sua resiliência e crescer. Quando você entende que as dificuldades são inevitáveis e cruciais para a evolução, você muda sua perspectiva e, por consequência, sua mentalidade. A verdadeira força mental reside em não ser jogado de um lado para o outro pelos altos e baixos da vida. As emoções são volúveis como o vento, mas a mente que é treinada na disciplina do controle interno permanece firme como uma rocha. O estoicismo nos ensina a praticar o desapego das coisas que estão além do nosso domínio.
As circunstâncias externas, as opiniões alheias, as falhas, os imprevistos, estão fora do seu domínio. No entanto, o que você pode controlar é a maneira como você reage a essas situações. E é isso que te dá o poder de não ser quebrado. Para forjar essa mentalidade de ferro, é crucial entender a essência do autocontrole. Todos nós enfrentamos desafios, sejam eles internos ou externos, mas a forma como reagimos a eles é o que define quem realmente somos. Se permitirmos que nossas emoções nos governem, seremos meros fantoches da turbulência da vida. Porém, se treinarmos nossa mente para agir com clareza e racionalidade, mesmo no meio do caos, teremos o poder de navegar por qualquer tempestade com uma confiança inabalável. Ser inquebrável, como os estoicos ensinam, não significa ser imune à dor ou ao sofrimento. A verdadeira força está em como lidamos com esses momentos difíceis. Não devemos tentar fugir da dor, mas aprender a aceitá-la como parte natural da existência humana. Cada momento de sofrimento tem o potencial de nos ensinar algo valioso sobre quem somos e sobre a nossa capacidade de resistir. O sofrimento, em vez de ser visto como um inimigo, deve ser tratado como um mestre que nos ajuda a lapidar nossa força interior. A mentalidade de ferro também está profundamente ligada à ideia de que a verdadeira liberdade vem do controle sobre si mesmo. O mundo pode ser caótico, mas a forma como reagimos a ele é sempre uma escolha nossa. Isso exige prática e dedicação. Precisamos aprender a não nos deixar dominar pelos altos e baixos, mas a viver com um senso constante de equilíbrio interno. Isso pode ser alcançado através da reflexão diária, da meditação e da vigilância sobre nossos próprios pensamentos e emoções. A mente treinada é capaz de filtrar as distrações externas e focar no que realmente importa: seu propósito, seus valores e sua visão. Cultivar um traje interno inquebrantável também exige a disposição de enfrentar seus próprios medos mais profundos. Muitas vezes, o que nos impede de avançar é o medo do fracasso ou da rejeição. No entanto, é fundamental perceber que o fracasso é apenas uma etapa do processo. Nenhuma grande realização acontece sem seus obstáculos. Filósofos, líderes e visionários que mudaram o mundo enfrentaram adversidades imensas. A diferença entre eles e os que desistiram foi a maneira como escolheram reagir. O medo é uma emoção natural, mas não deve ser um impedimento. Em vez de temê-lo, encare-o de frente, sabendo que ele é apenas um sinal de que você está crescendo, se desafiando e saindo da sua zona de conforto. A mente de ferro também é desenvolvida através da aceitação da impermanência. A vida é, por natureza, transitória. Nenhum momento, seja de prazer ou de dor, dura para sempre. Aqueles que possuem uma mente forte sabem disso e não se apegam a nenhum dos extremos. Eles aceitam as mudanças com serenidade, sabendo que, assim como a dor passa, os momentos de alegria também se dissipam. Essa aceitação da impermanência nos liberta da necessidade de controle e nos permite viver plenamente no presente, aproveitando cada momento com sabedoria e graça. Essa abordagem da vida te desafia a abraçar a ideia de que você é, em grande parte, responsável pela sua própria vida. Você não pode controlar as circunstâncias, mas sempre pode controlar como escolhe reagir a elas. A mente de ferro é aquela que se mantém firme diante dos desafios, que não se abala diante das dificuldades, que se adapta, aprende e cresce. O objetivo é criar uma mentalidade que seja prova de falhas. Desenvolver essa mentalidade não é fácil, mas é profundamente gratificante. Não se trata de eliminar todos os desafios, mas de aprender a se manter firme não importa o que aconteça. Ao treinar sua mente para ser imune às circunstâncias, você cria um poder interno que nada, absolutamente nada pode derrubar. Você se torna inquebrável não porque seja perfeito, mas porque aprendeu a ser flexível diante das adversidades, a lidar com os altos e baixos com a mesma serenidade. No final das contas, a verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentar qualquer problema com uma mente treinada. A mentalidade de ferro é aquele que transforma sua vida em uma jornada de crescimento constante. Quando você escolhe não se curvar às circunstâncias, você escolhe ser livre. A liberdade começa na mente, e uma mente forte, disciplinada e resiliente é verdadeiramente ilimitada. Você está pronto para forjar o seu traje interno de ferro? 11. Seja imparável e indomável.
o espírito inabalável do seu traje interno. Prepare-se para o Game Changer. As dificuldades da vida não te pedem licença. Elas simplesmente surgem. Algumas vêm como uma brisa suave, outras como um tsunami avassalador. Mas o que realmente define seu destino não é a força do impacto, e sim a resistência que você construiu. Aqueles que permanecem de pé, que continuam avançando mesmo quando o mundo inteiro conspira contra eles, esses são os verdadeiramente indomáveis. Ninguém consegue parar alguém que se recusa a desistir. Por quê? Porque a decisão de continuar não está em fatores externos, mas dentro de você. Ser imparável não significa que você nunca sentirá medo, dúvida ou insegurança. Significa que você vai seguir em frente apesar de tudo isso. As grandes mentes que moldaram a história enfrentaram fracassos épicos, rejeições dolorosas e desafios colossais. Mas havia uma chama ardente dentro delas que as impedia de ceder. Marco Aurélio, o imperador e filósofo, governou Roma em meio a crises, guerras e pragas devastadoras. E ainda assim manteve sua mente inabalável. Não porque o mundo o presenteou com facilidades, mas porque ele se recusou a ser derrotado. O estoicismo nos revela que a verdadeira força emana daquilo que ninguém jamais pode tirar de você. Sua vontade inquebrantável. O primeiro passo para se tornar indomável é internalizar que sua resistência não depende do que acontece ao seu redor, mas da maneira como você escolhe encarar cada desafio. A vida pode jogar pedras no seu caminho, mas cabe a você decidir se elas serão obstáculos intransponíveis ou degraus para sua ascensão. Aqueles que se recusam a desistir transformam dificuldades em aprendizado, fracassos em oportunidades e dor em combustível para o seu traje interno. A mente humana é incrivelmente maleável, capaz de se adaptar a quase tudo, mas apenas aqueles que treinam sua força mental conseguem usá-la a seu favor. Os estoicos falavam muito sobre o destino e como a realidade nem sempre se curva aos nossos desejos. Mas o que eles sempre enfatizaram é que a verdadeira força está em como reagimos ao que nos acontece. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, não escolheu sua condição de nascimento, mas ele escolheu sua resposta. Em vez de ser uma vítima do destino, transformou sua mente em uma fortaleza impenetrável. Ser imparável é exatamente isso. Compreender que ninguém pode impedir sua evolução a menos que você mesmo permita. A resistência mental é construída passo a passo, fortalecendo-se todas as vezes que você decide continuar quando a voz do conforto sussurra para você parar. Todos nós teremos momentos de dúvida, momentos em que a exaustão tenta nos convencer a desistir. Mas aqueles que se tornam indomáveis são os que ignoram essa voz e seguem adiante. Eles sabem que o caminho da grandeza é pavimentado com passos dados em condições adversas, com avanços que ninguém vê, com batalhas silenciosas contra si mesmos. A verdadeira força não se mede pelo que se conquista, mas pela capacidade de se levantar sempre que necessário. Os que se recusam a ceder não esperam por um cenário ideal para agir. Eles agem com o que têm, onde estão, porque entendem que a vida não faz concessões para quem hesita. Esperar pelo momento perfeito é uma ilusão perigosa. O momento perfeito é agora, o instante em que você decide agir, independentemente das circunstâncias. Isso é ser imparável, isso é ser indomável. Um espírito que não se dobra não nasce do nada, ele é forjado no fogo da persistência. A cada dificuldade superada, a cada dor transformada em aprendizado, algo dentro de você se fortalece. Aqueles que desistem nunca experimentam essa evolução profunda, mas os que resistem, os que persistem apesar dos ventos contrários, descobrem que a verdadeira grandeza não está no destino final, mas na jornada percorrida. E quando eles percebem isso, entendem que absolutamente nada pode detê-los.
Sua mente treinada sabe que um obstáculo não é o fim, mas um capítulo a mais na jornada. Pense em qualquer grande conquistador, em qualquer gênio que mudou o mundo. Todos eles tiveram momentos de fracasso absoluto, mas a diferença entre eles e os que nunca saíram do lugar foi a recusa irredutível em se render. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Nelson Mandela passou décadas na prisão antes de se tornar um símbolo global de resiliência e liberdade. O que conecta essas histórias não é a ausência de fracassos, mas a recusa em permitir que os fracassos os definissem. O treinamento da mente exige mais do que apenas desejo. Exige disciplina. O desejo pode acender a chama inicial, mas é a consistência que mantém o fogo aceso. Quantas vezes você já quis mudar algo em sua vida, mas não persistiu o suficiente? Quantos sonhos foram abandonados porque o esforço parecia gigantesco? A verdade é brutal. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas param no primeiro sinal de resistência, quando na realidade os maiores avanços acontecem exatamente depois dos momentos mais difíceis. Os estoicos praticavam a visualização de possíveis adversidades, uma técnica poderosa para fortalecer a resiliência. Eles se preparavam mentalmente para as dificuldades antes mesmo que elas chegassem. Se algo inesperado acontecesse, eles já estavam prontos. Isso não significa viver com pessimismo, mas com uma mentalidade indestrutível. Aqueles que treinam sua mente para aceitar que desafios virão e que são capazes de superá-los se tornam imbatíveis. O mundo pode lançar obstáculos, mas nada pode deter aquele que já decidiu que irá até o fim. O grande erro da maioria das pessoas é acreditar que a motivação será suficiente para sustentá-las. Mas a motivação é como um fogo de palha, acende rápido, mas se apaga na primeira brisa. O que realmente sustenta um espírito inquebrantável é a disciplina. É acordar e fazer o que precisa ser feito, independentemente do que sente. É trabalhar mesmo quando não há ninguém supervisionando. Treinar mesmo quando o cansaço aperta. Estudar mesmo quando a preguiça tenta se instalar. A disciplina é o que separa os que sonham dos que realizam. Uma mente imparável também compreende que o medo não é um inimigo. Na verdade, o medo é um sinal claro e inequívoco de que você está diante de algo que realmente vale a pena lutar. As maiores conquistas da vida estão logo além daquela linha que nos assusta. Quem recua diante do medo nunca experimenta a verdadeira grandeza. Mas quem encara o medo de frente, quem avança mesmo tremendo, descobre que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E essa decisão é o que molda aqueles que se tornam lendas. A resistência mental não se resume a enfrentar desafios externos, mas também os internos. A nossa própria mente muitas vezes é o maior campo de batalha. A dúvida, a insegurança, aquela voz interna que questiona a sua capacidade, tudo isso faz parte da luta. Mas um espírito indomável aprende a não dar ouvidos a esses pensamentos destrutivos. Ele reconhece que a mente pode ser tanto um aliado quanto um oponente e treina-se para comandar a mente ao invés de ser comandado por ela. O tempo passa para todos. Daqui a um ano, você poderá olhar para trás e ver um progresso incrível, ou verá um monte de desculpas. A diferença entre um destino e outro está nas suas escolhas diárias. Cada ação, por menor que seja, molda a pessoa que você está se tornando. Se você quer ser alguém imparável, precisa agir como tal. Precisa tomar decisões difíceis, abrir mão de distrações, suportar momentos de desconforto. Mas se fizer isso, se realmente abraçar esse caminho, descobrirá que a vida recompensa e muito aqueles que não desistem. Nada pode deter quem decide que continuará, não importa o que aconteça. Essa é a essência da resiliência. Essa é a marca daqueles que se tornam lendas.
Enquanto os outros se rendem ao primeiro sinal de resistência, os indomáveis seguem adiante. Enquanto os fracos se deixam abater pelos desafios, os imparáveis usam eles como trampolins para a vitória. No final, não é sobre o que a vida coloca no seu caminho, mas sobre como você escolhe enfrentá-la. O destino pertence àqueles que não se rendem. É hora de você vestir seu traje interno de imparável e conquistar o mundo. 12. Torne-se ilimitado. A grandeza inegociável do traje interno. O que realmente distingue aqueles que tocam a grandeza daqueles que ficam estagnados? Não é sorte, talento divino ou circunstâncias ideais. É a decisão inabalável de continuar avançando, não importa o que aconteça. O mundo transborda de histórias de pessoas que, diante das maiores adversidades, escolheram seguir em frente, mesmo quando tudo indicava que o sensato seria parar. Essa é a essência de um ser imparável. Não se deixar controlar pelos fracassos, não se desmotivar pelos desafios e, acima de tudo, não se render às limitações impostas pela vida. A verdadeira força não reside apenas em músculos ou inteligência afiada, mas em uma vontade inquebrantável. Quem domina a própria mente, domina o destino. Marco Aurélio, um imperador que governou Roma em tempos de crise avassaladora, guerras, traições e até uma praga devastadora, nos deixou um legado que vai muito além das lamentações. Em seus escritos, ele registrou sua resiliência. Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso, você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. Ele compreendia que os desafios não eram barreiras permanentes, mas testes cruéis, porém essenciais para fortalecer a mente. Ser indomável não significa ser insensível à dor ou invulnerável a ela. O medo, a dor e a dúvida fazem parte da experiência humana, mas o que distingue um espírito imbatível é a capacidade de avançar apesar deles. Quantas vezes a sua própria mente tentou te convencer a desistir? Quantas vezes a fadiga sussurrou que seria infinitamente mais fácil abandonar seus objetivos mais audaciosos? O caminho daqueles que se recusam a desistir não é pavimentado com flores, ele é forjado precisamente no fogo dos desafios, onde cada queda se torna uma lição valiosa e cada fracasso um novo degrau inegável para o sucesso. A filosofia estoica, a base do seu traje interno, ensina que o poder verdadeiro está naquilo que está sob nosso controle, nossas escolhas e nossa disciplina. O mundo pode ser caótico e imprevisível, mas quem treina sua própria mente aprende a não ser abalado pelas circunstâncias externas. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores pensadores da história, nos compreendia isso como ninguém. Ele não podia controlar a sua condição inicial, mas podia escolher sua resposta a ela. Em vez de ser uma vítima do destino, transformou a sua própria mente em uma fortaleza impenetrável. Ser imparável significa compreender que cada dificuldade, por mais cruel que pareça, carrega em si uma oportunidade disfarçada. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não chegaram aonde estão porque tiveram caminhos fáceis. Elas enfrentaram incontáveis derrotas, mas escolheram não vê-las como fins, e sim como processos de aprendizado indispensáveis. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir inventar a lâmpada. Nelson Mandela passou décadas na prisão antes de se tornar um símbolo global de resiliência e liberdade. O que conecta essas histórias não é a ausência de fracassos, mas a recusa em permitir que os fracassos os definissem. O treinamento da mente exige mais do que apenas desejo, exige disciplina. O desejo pode acender a chama inicial, mas é a consistência que mantém o fogo aceso. Quantas vezes você já quis mudar algo em sua vida, mas não persistiu o suficiente? Quantos sonhos foram abandonados porque o esforço parecia gigantesco? A verdade é brutal. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas param no primeiro sinal de resistência, quando na realidade os maiores avanços acontecem exatamente depois dos momentos mais difíceis. Os estoicos praticavam a visualização de possíveis adversidades, uma técnica surpreendentemente poderosa para fortalecer a resiliência.
Eles se preparavam mentalmente para as dificuldades antes mesmo que elas chegassem. Se algo inesperado acontecesse, já estavam prontos para enfrentar. Isso não significa viver com pessimismo, mas com uma mentalidade indestrutível. Aqueles que treinam sua mente para aceitar que desafios virão e que são capazes de superá-los se tornam imbatíveis. O mundo pode lançar obstáculos, mas nada pode deter aquele que já decidiu que irá até o fim. Essa é a essência da resiliência. Essa é a marca daqueles que se tornam lendas. Enquanto os outros se rendem ao primeiro sinal de resistência, os indomáveis seguem adiante. Enquanto os fracos se deixam abater pelos desafios, os imparáveis usam eles como trampolins para a vitória. No final, não é sobre o que a vida coloca no seu caminho, mas sobre como você escolhe enfrentá-la. O destino pertence àqueles que não se rendem. Você chegou até aqui, e isso, meu caro amigo do Traje Interno, já diz muito sobre você. Pouquíssimos têm a disciplina, a curiosidade e a determinação para ir tão fundo na busca por essa transformação. Treinar a mente não é um evento, é uma jornada, mas cada passo que você der daqui em diante vai te levar a um novo patamar de força, clareza e liberdade. O que antes parecia impossível, agora está se tornando parte do seu caminho. Agora, quero saber, você realmente ficou até o fim? Comente aqui, traje completo para eu ver quem está 100% comprometido com essa jornada de vestir o seu traje interno de poder. E me conta também de que cidade ou estado você está assistindo. Quero ver até onde a nossa mensagem do Traje Interno está chegando. Se esse vídeo virou a chave para você, se ele fez sentido no mais profundo do seu ser, então, como um sinal de reciprocidade e compromisso com o seu próprio crescimento, deixe o like e, mais importante ainda, se você está sedento por mais conhecimento, por mais ferramentas para vestir o seu melhor traje interno e se tornar absolutamente ilimitado, não perca mais tempo. Inscreva-se agora no canal Traje Interno e junte-se à nossa comunidade de pessoas que não se contentam com o comum. Ative o sininho para ser notificado sobre cada novo vídeo que vai impulsionar o seu crescimento. O caminho para a sua versão mais poderosa e inquebrável começa aqui, no Traje Interno. Vista-se com o seu traje e prepare-se para transformar a sua vida.